Olá pessoal, meu nome é Fernanda Luz e eu venho com um daqueles vídeos semanais e com o Tobinho aqui, que eu faço a retrospectiva do mês anterior. Então eu vou fazer a retrospectiva do mês de junho. Hoje é dia 2 de julho e normalmente eu anoto, né? Porque eu tenho algumas categorias que eu separei para falar do mês anterior e normalmente eu já anoto antecipadamente antes de gravar o vídeo. Mas hoje eu não anotei nada, então eu vou assim, só lendo as categorias e vou respondendo agora, tipo assim, ao vivo mesmo na gravação desse vídeo. Eu não resisto. Como resistir a um bichinho? Eu não resisto. Bom, vamos às categorias. Leitura, gente. Eu não li muita coisa, a não ser material de aula, material, enfim, para as aulas de mestrado, né, que eu fiz uma disciplina como aluna especial, materiais para minhas aulas de estágio. Eu, tirando essa parte, eu não li, né, muito além disso. Mas, questão de livros, eu li um muito bom. Nos últimos dias de junho, eu consegui retomar minhas leituras que eu tinha parado lá em abril. E com certeza, esse único livro que eu li em junho foi o destaque da categoria de leituras, que é esse livro aqui, A Biblioteca da Meia-Noite. Gente, virou assim um dos meus favoritos e com certeza eu vou indicar muito esse livro por aqui, pessoalmente, para amigos, enfim, conhecidos. A Biblioteca da Meia-Noite foi destaque em junho. Vídeo, série, filme. Gente, eu não saí muito do que eu já estava assistindo. E eu coloco como destaque uma série que eu terminei de ver todas as temporadas, mas eu sei que a próxima temporada já está sendo gravada, que é o Agente Noturno na Netflix. Eu estou amando aquela série, tem 2 temporadas na Netflix, já estão gravando a terceira. E eu até confesso que eu fiquei enrolando para terminar de assistir a segunda temporada, porque é uma das séries assim que eu adorei. E eu estava enrolando justamente porque eu não queria terminar, porque agora eu sei que eu tenho que esperar ainda a terceira temporada. Mas foi destaque em relação a vídeos, foi destaque no mês de junho, o Agente Noturno, a segunda temporada na Netflix. Beleza, gente. Sim, eu confesso que eu comprei alguns produtinhos para mim durante esses últimos dias. E eu vou destacar um produto que eu comprei pro rosto, que é da Natura Cronos. Eu vou deixar a fotinho aqui. Esse produto eu comprei, estou experimentando ainda, mas eu estou gostando bastante. Então esta foi meu destaque do mês de junho. Quesito alimentação. A alimentação, gente, eu vou destacar o X salada que eu comprei da X Bom, aqui de Santa Maria. E olha, fazia tempos que eu não comia X. Confesso, estou um pouco parada, mas assim, foi uma ótima escolha, um X delicioso, que eu terminei de comer o X e parecia assim, ó, que eu não tinha comido quase nada. Não foi aquele X pesado que faz a gente passar mal, assim, não se sentir bem. Foi um X levinho, gostoso. E eu quero muito repetir agora nessa folguinha, nessas férias agora de julho. Então, X salada da X Bom aqui em Santa Maria. Tecnologia, gente. Aqui eu vou citar algo que me ajudou muito e que eu usei muito, meu smartphone. Não vou dar nenhuma dica, assim, nada mirabolante em relação à tecnologia, mas o destaque foi o que eu usei muito durante o mês de junho. Eu fiz muita coisa, às vezes, quando eu tava na rua,
às vezes quando eu estava esperando um ônibus, enfim, eu tive muitos compromissos na rua, assim, eu fiquei pouco tempo em casa e o celular me ajudou muito. Resolver coisas, mandar mensagem, responder mensagens. Então, para mim, o destaque foi algo que é comum na vida de todo mundo, mas foi o meu smartphone que eu usei muito e me foi muito útil. Perfil nas redes sociais. Confesso que no mês de junho, apesar de ter acessado ainda bastante, principalmente o Instagram, eu diminui. Parece que eu acessei muito, mas eu diminui muito o tempo que eu estive no Instagram. Agora, um perfil que também não precisa ser só do Instagram, né? Mas no YouTube eu pouco fui pro YouTube. Facebook eu pouco tô usando, mas do Instagram, um perfil que eu acredito que foi um dos que eu mais acompanhei foi da Roberta Carbonari. Ela é nutricionista, enfim, empreendedora, enfim, empresária, e uma pessoa que eu sigo, uma pessoa muito coerente nas coisas que fala. Então eu vou deixar o perfil dela aqui, Roberta Carbonari. Eu cheguei nela através do marido dela, que é o Paulo Musi, ele é médico, e foi numa live em que ele estava sendo entrevistado. Aí eu fui pesquisar o perfil dele, um super profissional, e, e assisti outras lives que ele participou. Aí, através dele, eu conheci o perfil da esposa dele, que é a Roberta Carbonari, e eu virei super fã dela, apesar de não ser da área de nutrição. Eu super acompanho o perfil dela e, enfim, foi um dos perfis que eu mais assisti as postagens, os stories, Roberta Carbonari. Música, gente, confesso que eu pouco escutei música. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música, mas, gente, eu não saí muito além da minha playlist na estrada. Inclusive, o meu Spotify tá uma bagunça, uma bagunça. Quem for lá, peço desculpas, tá uma super bagunça. E eu tenho várias playlists que eu fui montando, assim, ao longo do tempo. E uma playlist, não foi uma música, foi uma playlist que é essa, Na Estrada. Eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição, que é melhor que aí vocês conseguem clicar e ir direto lá pro Spotify. Vou deixar o link na caixa de descrição, tá? Dessa playlist Na Estrada. Que assim, eu saio de carro de casa, ponho essa playlist. E principalmente quando eu vou pra universidade, que fica um tantinho longe da minha casa, né? Então tem o quê? Uns 25 minutos ali de estrada. Então, antes de sair de casa, assim, na garagem mesmo, eu já coloco essa playlist. Então, não foi uma música, foi essa playlist que eu escutei bastante. Momentos, gente, momentos. Junho. Junho parece que foi um mês tão longo, né? E teve, sim, alguns momentos. Normalmente eu cito três, né? Mas três não é um número, assim, oficial que eu tenho que falar todo mês. Mas de momentos, como eu disse, eu não fiz roteiro, tá? Então eu tô vendo as categorias aqui, tô lembrando assim na hora. Teve alguns, não por ordem cronológica. Mas teve um momento que eu entreguei meu relatório de estágio. Foi muito bom terminar meu relatório de estágio, ter enviado para a professora. Teve um momento que eu enviei a minha lista de presença nas aulas de estágio para a professora, porque para quem tá por fora, eu curso. Estamos dia 2 de julho de 2025, eu estou cursando o curso PEG, que é na Universidade Federal da minha cidade, a UFSM. E o curso PEG, em resumo, é formação de professores para educação profissional. E eu já cursei todas as disciplinas que precisavam ser cursadas, e nesse semestre eu estava fazendo, ainda estou, né? Tem mais uma aulinha de estágio. Precisava só estágio prático, era ministrar aulas. E então eu precisava também
de uma lista de frequência, né, do documento, dizendo quais as aulas que ministrei, quantas horas e a assinatura do professor titular da disciplina. E assim foi feito, foi assinado, aí eu enviei a imagem desta lista assinada para minha professora de estágio. E esse foi um momento muito também importante, porque significa a contabilização das horas de estágio, porque eu tenho um número X de horas obrigatórias para poder me formar. E era só o que estava faltando. E então, participação do Tobinho, né? Então, foi outro momento de destaque para mim, quando eu enviei essa lista para minha professora do estágio. Outro destaque, sim, foi o meu aniversário, dia 6 de julho, porque esse barulho é de bolinha, tá? Meu cachorro tá brincando de bolinha comigo, tá tentando. O outro momento de destaque, sim, foi meu aniversário, dia 6, e que, inclusive, foi algo muito importante, porque, enfim, digamos que eu defini algumas metas, alguns decretos para esse próximo ano, do dia 6 de junho desse ano até o dia 6 de junho do próximo ano, até o meu próximo aniversário. Então, digamos, eu fiz uma listinha de decretos, digamos assim, de metas, de como eu quero levar a minha vida neste próximo ano. E está sendo muito importante e transformador, porque sim, eu estou colocando esta lista em prática e está me fazendo muito bem. Então, essa decisão de fazer essa listinha e de ter, enfim, tomado algumas decisões que eu tomei logo depois do meu aniversário foi também um momento bastante importante. Outro momento importante, que eu acredito que foi bem significativo no meu mês de junho, foi a minha saída da casa espírita. Para quem não sabe, eu sou espírita. E por favor, quem é novo por aqui, gente, eu sou daquela espírita. Eu tenho que estar sempre vendo se ele não tá pegando alguma coisa que não deve. Ele tá na fase de mastigar tudo que enxerga. E para quem... Mas como eu estava dizendo, eu sou aquela pessoa que é espírita, mas que não fica enchendo o saco de ninguém, que não fica tentando converter as pessoas para as coisas que eu acredito. Eu sou aquela pessoa, sim, eu sou espírita, eu não incomodo ninguém e eu espero que ninguém fique me incomodando e, enfim, me julgando, me apontando o dedo, sabe? Enfim, mas o fato é que até então, por mais de 10 anos, eu estava como trabalhadora numa casa espírita e eu tomei a decisão 2 dias depois do meu aniversário, dia 8 de junho, de eu sair desta casa. Tem um vídeo sobre isto lá no meu canal Vale da Luz. Para quem não sabe, eu tenho um outro canal aqui no YouTube onde eu falo dos livros, eu faço resenhas, vídeo resenhas dos livros espíritas que eu leio. Eu resolvi separar porque eu sei que nem todo mundo, né, tem a mesma crença, acredita nessas mesmas coisas do que eu, então eu fiz um canalzinho separado. Tem tudo o link do canal aqui embaixo na descrição. E lá eu gravei um vídeo que já foi ao ar, onde eu falo sobre essa decisão, mas também foi um dos momentos importantes de junho, um momento marcante, eu posso dizer assim, porque não foi uma decisão fácil, mas eu posso dizer que foi um momento marcante a minha saída da casa espírita. E, gente, esses foram os momentos assim que mais marcaram, mas teve inúmeros outros. Teve momentos com amigos, teve momento com pessoas maravilhosas com as quais eu conversei. Teve muitas aulas particulares que eu dei, então também foram importantes. Então não foi só isso que se destacou no meu mês de junho, mas eu citei apenas alguns. Tem muita coisa que aconteceu e é claro que tem muita coisa que eu prefiro deixar no offline. Mas esses são alguns destaques do mês de junho que eu resolvi compartilhar aqui. Palavra ou frase, gente? Palavra ou frase? Nossa, é difícil, assim. Sem roteiro, assim, só lendo as categorias e pensando, gente. Não é fácil, não. Eu acredito que, assim, uma frase que pode representar o meu mês de junho
é que só depende de nós a mudança nas nossas vidas, a mudança no nosso destino. E claro que não é uma coisa muito simples, né? Ah, decidi mudar, pronto, tudo muda magicamente na nossa vida. Mas essa tomada de decisão, né, também é muito importante. Então, a mudança na nossa vida depende da nossa decisão, né, do nosso querer. E outra frase que eu destacaria: o jeito que as pessoas nos tratam é o jeito que a gente permite que elas nos tratem. Não tem dessa assim, ai, mas eu não sei por que aquela pessoa me trata dessa forma. É porque de certa forma a gente permite. É claro que às vezes num primeiro momento a gente recebe um ataque, às vezes a gente escuta, né, algo que nos pega de surpresa. Então sim, pode acontecer isso. Agora, do instante que a gente já recebeu um ataque ou escutou alguma coisa rude de alguém e isto se torna a repetir, então é porque a gente deixa, né? Isso porque a gente permite. Claro que também não é algo mágico, não é algo muito simples como aparenta ser, mas a gente tem muito poder nesse sentido de permitir como a gente é tratado. Reflexão do mês. Primeiro, que sim, eu gosto do inverno. Esse inverno aqui no Rio Grande do Sul, neste ano, tá fazendo inverno polar. Eu amo inverno. E tá difícil, gente. Hoje, dia 2 de julho, tá tenso até pra mim. Mas eu continuo gostando de inverno. Essa é uma das reflexões. E outra, eu acho que sobre isso, sabe? Que eu já falei na categoria anterior. Que as pessoas nos tratam, o jeito que as pessoas nos tratam tem muito a ver com o que a gente permite. Claro que há situações, como eu disse, na primeira vez, às vezes que a gente é atacado por alguém, ouve alguma coisa, mas está muito em nós a gente se posicionar e colocar limites também nas situações e nas pessoas. Então, às vezes, a gente fica com tanto medo, né? Ah, mas se eu disser não pra alguém? Ah, mas se eu pedir pra essa pessoa não me tratar mais dessa forma, talvez essa pessoa me ache rude, talvez essa pessoa não me olhe mais na cara. A gente faz uma previsão, às vezes, tão catastrófica da reação das pessoas se a gente tiver uma atitude diferente do que a gente tem. E muitas vezes, quando a gente tem coragem e tem essa reação diferente, não acontece nada do que a gente estava imaginando. E às vezes aquela pessoa reage totalmente diferente. E a situação não se torna tão catastrófica do jeito que a gente imagina, não. Então, eu acho que às vezes a gente, né, pensa, né, que muita coisa vai acontecer. Assim, ah, vai ser horrível se eu agir dessa forma. Vai ser horrível se eu falar dessa forma. E às vezes não é. Às vezes é tranquilo, às vezes é a gente que faz tempestade num copo d'água e a situação não é tão feia assim. São nossos medos, nossos monstrinhos internos que às vezes colocam pavor na cabeça da gente. E a coisa às vezes não é mais simples do que a gente imagina. Então é isso, gente. Essa é a retrospectiva do mês de junho. E, enfim, é isso. O mês de junho foi um mês bastante longo e para mim bastante transformador. E mês de julho eu já tô com destaques. Hoje é dia 2 de julho, eu já tô com momentos, destaques do mês de julho já na mente, no segundo dia do ano. Segundo dia do ano, não. Segundo dia do mês. É isso, espero que vocês tenham gostado. Estou voltando com os vídeos aqui no YouTube, estou voltando devagarinho. Mas até essa entrada aí de férias, de folga, né, que eu vou ter agora em julho, porque a partir de agosto eu não sei o que acontecerá. Estou assim agora um pouco a ver navios? Não sei. Ainda não sei o que acontecerá nesse meu segundo semestre.
mas eu quero deixar pra pensar depois. Agora, nesse mês de julho, eu vou terminar, né, algumas coisas pendentes que eu tenho e vou procurar descansar. Descansar um pouquinho e gravar muitos vídeos pra cá, aqui pro canal, porque eu voltei a ler, né? Agora estou voltando a ler, então vai ter muita vídeo resenha, além de vídeo resenha de todos os livros lidos dessa estante aqui que eu já prometi pra vocês. E está em andamento as gravações. Com participação do Toby aqui brincando no meu colo, como se ele fosse pequenininho e coubesse no meu colo com a sua bolinha, a gente diz tchau para vocês e convida vocês para se inscreverem aqui no canal, tá? Recomendarem esse vídeo, recomendarem algum outro vídeo no canal, então a gente convida, eu e o Tobinho, a gente tá convidando você aí para se inscrever no canal. Enquanto ele vai atrás da bolinha que tá no meu colo, a gente faz esse convite, né, filhote? Diz pro pessoal, se inscreva no canal da minha mãe. Se inscreva, pessoal. Enquanto eu tô mordendo a mão da mamãe, que eu amo morder a mão da mamãe, vocês podem se inscrever aí no canal de mamãe, tá? Tchau, pessoal.